Como o apóstolo Paulo reagia aos sofrimentos. Filipenses capítulo 1 e 2 Timóteo capítulo 4. Comentário de Mário Persona. Quando nós lemos esse capítulo de Filipenses, nós temos uma impressão de Paulo como sendo um super-homem, né? Porque aqui é tudo positivo. Apesar de ele estar preso, ele fala de como as suas prisões contribuíram para o Evangelho, e ele ora pelos filipenses ao invés de orar por si mesmo para ser solto, e ele está até pronto para morrer, como ele fala no versículo no final ali, de ambos os lados, versículo 22, se eu viver na carne me der fruto, versículo 21 primeiro, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, mas se eu viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Muitas vezes nós lemos apenas uma porção da Bíblia e podemos ter uma interpretação, uma visão errada de como são as coisas. Alguém que só tenha esse capítulo da Bíblia vai falar assim, assim tem que ser o cristão, vencedor em todas as coisas. Ele vai para Romanos, somos mais que vencedores por aquele que me amou, que nos amou e etc. Mas quando nós temos que entender o contexto todo da palavra de Deus, porque nós vamos encontrar o mesmo Paulo em 2 Timóteo, numa condição, no capítulo 4 de 2 Timóteo, numa condição muito triste, quando ele já está para morrer agora. Agora ele não está mais falando de uma coisa que poderia acontecer. Ele está para morrer. Ele fala no versículo 6, eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Até aí, ele está mostrando aquilo que não era devido a ele, aos seus esforços, à sua piedade, à sua capacidade de suportar as torturas e as prisões. Ele estava falando de tudo aquilo que era de Cristo e que era garantido para ele. Como o irmão leu aqui o versículo ontem, foi, Pai, eu quero que esses estejam comigo. Uma determinação do Senhor quando ele faz a sua oração ao Pai. Eu quero, e se o Senhor quer, pode cair o mundo que ele vai nos ter junto a si, de uma maneira ou de outra. Então aqui, ele está falando nesse trecho de 2 Timóteo, daquilo que lhe era garantido pelo que Cristo fez por ele. Mas aí ele fala das circunstâncias. Porque nós podemos viver num mundo alegres, com perfeita comunhão com o Pai, com perfeita comunhão com o Senhor, confiando nele, confiando que nada poderá nos abalar, mas ainda assim sendo, ao mesmo tempo, abalado pelas circunstâncias ou ferido pelas circunstâncias. Eu não posso achar que porque o Senhor vai me guardar, eu não vou torcer o pé. Vou torcer o pé, vou topar com o dedinho na quina da cama. Vão acontecer essas coisas. São coisas ruins, mas ainda assim o Senhor está comigo, não muda nada isso. São coisas circunstanciais. E Paulo aqui em 2 Timóteo vai falar das coisas circunstanciais. Versículo 10, Demas me desamparou, amando o presente século, foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos, traze-o contigo. Ele está falando coisas que são tristes aqui. Que ele estava passando por tristezas. E aqui também esse capítulo tem uma outra razão de ser, que é revelar o fim da vida de Paulo. E hoje nós vivemos também o fim da vida de Paulo. Porque Paulo é abandonado hoje por todos na cristandade. Nós vemos pastores pregando que Paulo era machista, que Paulo devia estudar teologia, que Paulo isso, Paulo aquilo. Não creem no que Paulo escreveu. Uma mulher escreveu para mim no Twitter dizendo que Paulo era machista, Paulo não gostava de mulher. Paulo disse para as mulheres isso e disse para as mulheres aquilo. Eu falei, olha, se você acha que o que Paulo dizia era a palavra de Paulo, então você está com um grande problema, porque a Bíblia toda é a palavra de Deus. Independente de quem disse, o Senhor Jesus não escreveu uma linha da Bíblia. E ele é o autor de toda a palavra de Deus.
Mas não foi ele que escreveu. Ele usou homens para escrever, ele inspirou homens, o Espírito Santo inspirou homens para escrever a palavra de Deus, e tudo nela é a palavra de Deus. Então esse mesmo Paulo, que é um instrumento frágil, como qualquer outro que Deus usou, ele vai se queixar aqui. Ele vai falar no versículo 14, Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. E ele vai então no final falar que ninguém me assistiu, no versículo 16, na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam, que isso lhes não seja imputado. E o que nós vemos hoje, exatamente a última carta de Paulo sendo escrita na cristandade. Todos me desampararam, todos desampararam Paulo. Então ele escreve essa carta, também inspirado pelo Espírito Santo, mostrando duas coisas. Uma, o estado de ruína em que chegaria o testemunho cristão na terra, e outra, revelando que ele era um homem sujeito às mesmas paixões de todos nós. Como nós vemos que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e nós vemos o Senhor também sujeito às mesmas paixões, exceto o pecado. Então, se Paulo, num momento, numa carta a Filipenses, ele é extremamente positivo na sua maneira de escrever, e tinha que ser, porque Filipenses era uma assembleia que o ajudava, era uma assembleia que ele viu começar, que começou ali, provavelmente na casa de Lídia, vendedora de púrpura. Era uma assembleia que andava sem reprimenda alguma aqui, ao contrário de outras cartas, como aos Gálatas, por exemplo. Mas ao mesmo tempo que ele era positivo nessa carta, numa carta pessoal, e tem tudo a ver com o caráter isso, numa carta pessoal ele também demonstra as suas fraquezas, as suas dificuldades. Mas nós vamos também para 2 Coríntios 11, quando ele, numa carta para uma igreja, ele vai revelar as suas fraquezas também. Ele vai falar no versículo 23, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, porque havia alguns que estavam se declarando ministros de Cristo, no sentido de querer oprimir até a Paulo. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites muito mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1, eles davam 40 açoites menos 1, ou seja, 39 açoites os judeus davam, porque era o que determinava a lei, 40 açoites, e eles com medo de dar a mais, eles omitiam um açoite. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores. Me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Nós não temos essa opressão que Paulo tinha. Eu não sinto tanta opressão ou tanta tristeza pelo cuidado de todas as igrejas. Eu confesso isso, deveria sentir, mas eu não sinto. Não é assim, sinto sim, quando vejo coisas acontecendo, mas nós vemos um homem aqui sentindo muito mais. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça, ele pergunta. Quem se escandaliza que eu não me abrase? Esse era Paulo. E ele começa esse capítulo dizendo uma coisa muito importante: tomara que me suportasses um pouco em minha loucura. Tomara que suportasses um pouco em minha loucura. Então Paulo era um homem como qualquer outro, mas nas coisas que o Senhor havia feito nele e para ele, nessas ele não tinha dúvida alguma. Nas circunstâncias que eram devidas à sua carne e aos homens e a tudo mais, ele sofria sim. E tinha tristezas, e tinha momentos de desespero. Como ele fala, desesperei-me até da própria vida, em alguns momentos, porque ele passava por coisas que nós não sabemos nem o que é, não fazemos ideia. Mas nós podemos ter uma certeza. O Senhor, nos seus 33 anos aqui na terra, passou por essas coisas, exceto o pecado. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.